Quando falamos em trabalhos com energia elétrica, a primeira questão que surge é: qual é a diferença entre trabalhar em baixa e alta tensão? Essa diferença não é apenas uma questão de números, ela define como você deve planejar, executar e proteger cada intervenção. Cada faixa de tensão tem suas próprias regras, procedimentos e riscos, e compreender esses detalhes é fundamental para a segurança do trabalhador. A baixa tensão é definida pela NR10, com valores específicos. Em corrente alternada, toda tensão acima de 50 volts e até 1000 volts é considerada baixa tensão. Em corrente contínua, a faixa de baixa tensão vai de 120 volts até 1500 volts. Essa faixa está presente em praticamente todos os ambientes residenciais, comerciais e industriais, circuitos de iluminação, tomadas, quadros de distribuição e painéis de máquinas. Embora seja chamada de baixa, essa tensão ainda apresenta risco real de choque elétrico, arco elétrico e queimaduras. Por isso, qualquer trabalho em baixa tensão exige planejamento prévio, análise de risco detalhada, uso de ferramentas isoladas, equipamentos de proteção individual adequados e medidas de bloqueio e sinalização das fontes de energia. Mesmo tarefas aparentemente simples, como manutenção em tomadas ou quadros de distribuição, devem seguir essas normas para prevenir acidentes. Já a alta tensão é definida pela NR10 como toda tensão acima de 1000 volts em corrente alternada e acima de 1500 volts em corrente contínua. Nessa faixa, os riscos aumentam significativamente. O choque elétrico pode ser fatal e o arco elétrico apresenta grande energia, podendo causar queimaduras profundas e projeção de materiais. Diferente da baixa tensão, na alta tensão o ar pode deixar de ser um isolante se você se aproximar demais de um condutor, o que torna a distância de segurança o seu primeiro e mais importante EPC. Para organizar essa segurança, a norma estabelece o conceito de zonas em torno de partes energizadas. A zona livre é onde qualquer pessoa pode circular sem riscos elétricos imediatos. A zona controlada é a área de transição, onde apenas profissionais autorizados e com equipamentos específicos podem entrar. E a zona de risco é o espaço mais crítico, onde o arco elétrico pode ocorrer apenas pela aproximação física, exigindo técnicas de trabalho ao potencial ou o uso de ferramentas de isolamento extremo. Trabalhar em alta tensão exige procedimentos rigorosos, planejamento detalhado, análise de risco, distâncias de segurança ampliadas, uso de ferramentas e equipamentos certificados para alta tensão, além de medidas de proteção coletiva, como aterramentos temporários e barreiras isolantes. Intervenções em alta tensão somente podem ser realizadas por profissionais treinados e formalmente autorizados, seguindo procedimentos claros e específicos para cada situação. Um detalhe que não pode ser ignorado é o uso da vestimenta ATPV adequada. Em alta tensão, a roupa não é apenas um uniforme de trabalho, ela é uma barreira térmica projetada para resistir à energia incidente de um arco elétrico, evitando que o tecido derreta ou propague chamas sobre a pele do trabalhador. Um ponto fundamental da NR10 é que os valores de tensão determinam os procedimentos e cuidados a serem adotados. Em baixa tensão, ainda que existam riscos, muitas intervenções podem ser realizadas com medidas de proteção individual e bloqueio de energia. Em alta tensão, o controle do risco exige proteção coletiva adicional, planejamento detalhado e respeito rigoroso às distâncias de segurança. Cada nível de tensão define claramente o que pode e o que não pode ser feito, e quais EPIs e EPCs são obrigatórios. Lembre-se, em alta tensão, a falha em um único procedimento de aterramento temporário pode ser a diferença entre um sistema seguro e um acidente fatal. Independentemente da faixa de tensão, todo trabalho elétrico deve começar com planejamento. É preciso identificar todas as fontes de energia, desligar e bloquear quando possível, sinalizar a área, verificar a ausência de tensão com instrumento adequado e só então iniciar a intervenção.
Caso seja necessário trabalhar com um circuito energizado, é obrigatório ter justificativa técnica, análise de risco formal e adoção de medidas adicionais de proteção, sempre de acordo com a NR10. Compreender a diferença entre baixa e alta tensão não significa apenas memorizar valores numéricos. Significa entender que cada faixa apresenta riscos específicos, exige procedimentos e equipamentos distintos e determina o comportamento seguro do profissional. Seguindo corretamente a NR10, tanto trabalhos em baixa quanto em alta tensão podem ser realizados de forma segura, protegendo a vida do trabalhador e garantindo a integridade das instalações. Segurança em serviços elétricos não é opcional, é obrigação profissional, técnica e legal. Planejamento, proteção, verificação e disciplina são as ferramentas mais importantes para trabalhar com eletricidade, e a NR10 fornece o conjunto de regras que permite controlar riscos, evitando acidentes e preservando vidas.